Oi, gente. Muitas pessoas podem sentir que seguir Jesus significa desistir da diversão, perder a liberdade e não poder mais fazer o que elas querem. Eu me lembro de uma vez que eu conheci uma mulher que disse que, embora ela gostasse de Jesus, ela quisesse ir para o céu e ela apreciasse a sabedoria do cristianismo, ela não conseguia seguir o cristianismo, né? Porque ela achava que ela não seria capaz de parar de fazer certas coisas que ela estava fazendo, como fumar, ir a clubes noturnos, dormir com o namorado, né, e outras coisas que ela mesma considerava anticristãs, né. E eu disse para ela que ela não precisava consertar tudo na vida dela primeiro, antes de vir a Jesus, né. Ela não precisava se tornar uma espécie de santa, né, e depois vir a ele, né. E eu falei, ela poderia ir para Jesus exatamente como ela era, né. Mas isso não significa que não vai haver mudança na vida dela, né, porque que vai, sim, né. Mas tudo começa com aquele primeiro passo, né, a gente escolher seguir a Jesus. E isso é o essencial, né, a nossa escolha. E e re quando a gente reconhece quem Jesus é, né, o Filho de Deus, o único caminho para o Pai, e aí voltando o nosso coração para Ele, né, em arrependimento e fé. Mas aí você pode dizer, né: "Ah, mas espera aí, você mencionou arrependimento, né, isso não significa que eu tenho que parar todas as coisas que eu estou fazendo agora, que são consideradas erradas?", né. Bom, arrependimento significa afastar-se do pecado, então sim, né. Mas isso nem sempre acontece da noite para o dia, né. E a gente não precisa fazer isso sozinhos. Na verdade, nós não podemos fazer isso sozinhos. Então é por isso que nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, né. E quando nós convidamos Ele para a nossa vida, Ele nos ajuda a mudar. Então nós trazemos a Ele o nosso desejo de mudar, né, as nossas lutas, o nosso quebrantamento, e Ele traz a sua paz, o seu amor, graça e poder para ajudar a gente a andar em liberdade, né. Ele nos conhece plenamente, nosso passado, nosso presente e até mesmo aquelas coisas que ainda queremos fazer e que não são boas para a gente, né. No entanto, ele nos ama, além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas aqui vai uma bela verdade. Ele nos ama demais para nos deixar ficar do jeito que nós somos, né. Então, quando nós o seguimos, ele nos muda e sempre para melhor. E algumas pessoas dizem que Jesus nunca julgou ninguém, né, e ele passou ele andava com os pecadores, né, prostitutas, cobradoras de impostos que todo mundo odiava, né, e outras que a sociedade desprezava, né. Isso é verdade, mas ele nunca disse a eles: "Ai, tá tudo bem, continua fazendo o que vocês estão fazendo, né, aí tá tudo certo, né, não tem importância". Não, né, isso não é verdade, né. E cada pessoa que realmente encontrou Jesus saiu transformada por ele. Ele uniu a verdade e a graça de uma maneira que ninguém mais poderia. E nós não estamos perdendo nada que vale a pena, né, quando nós seguimos a Jesus. E o mundo oferece um tipo de liberdade que é simplesmente outra forma de escravidão, na verdade, né. Hã, e a escravidão aos nossos desejos, aos nossos vícios, né, e tudo que controla os nossos corações. Mas a verdadeira liberdade vem quando nós vivemos de acordo com o propósito para o qual fomos chamados ou criados. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais nos afastamos dele, que é a luz, né, mais nós nos aprofundamos nas trevas e na escravidão. Ah, e nós nos tornamos menos semelhantes a ele, né? Mas quando nós nos aproximamos dele, né? Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais livres e triunfantes nós nos tornamos, né? Porque na luz de Deus nenhuma escuridão pode governar sobre nós. Está escrito. Não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal,
para fazer você obedecer às suas paixões. Não apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como aqueles que foram trazidos da morte para a vida, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre você, pois você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E este é o apóstolo Paulo, falando com aqueles que já tinham tomado a decisão de seguir a Jesus, né? E as palavras "não deixe o pecado reinar em seu corpo", não deixe, né? Não significa que você tem a capacidade de vencer o pecado por conta própria, né? Como se fosse esperado que você fosse perfeita, né? Significa que você vai a Deus em busca de ajuda agora, né? E é assim que você não deixa o pecado reinar. E aqui tem outra coisa, você pode pensar que, uma vez que nós nos tornamos cristãos, nossas vidas ah, passam a ser uma batalha constante, sofrendo todo dia, né? Implorando a Deus para nos livrar dos nossos desejos, dos mesmos desejos que a gente tinha antes, né? Então você pode pensar assim, eu não quero viver uma vida assim, né? Mas a verdade é que Deus tem o poder de mudar os nossos desejos. E aí a gente passa a descobrir que o que era uma tentação para a gente, não tem mais aquela atração, né? Porque Deus está mudando o seu coração. E é aí que você começa a experimentar a paz de Deus, né? E aquela nova sensação do propósito. Você começa a ter um novo propósito dentro de você. Mas essa mudança nem sempre acontece instantaneamente, né? Rapidinho, em todas as áreas das nossas vidas, né? É um mistério. Para algumas pessoas, certos desejos desaparecem até de forma rápida, né? Depois que elas se tornam cristãs, né? E elas começam a agir de uma maneira completamente diferente de como elas agiam antes, né? Mas outras pessoas podem continuar a ter dificuldade, né? Para certas pessoas continua sendo uma batalha. Mas mesmo nesses momentos difíceis, Deus fornece a força para a gente poder resistir. E Ele não nos deixa lutar sozinhos. E também as pessoas que são cristãs há mais tempo devem ser compassivas e compreensivas, né? E para ajudar essas pessoas quando elas caem, né? Caminhando ao lado delas e as amando. E mais um pensamento aqui para compartilhar, né? Se nós removermos algo prejudicial, né? Remover da nossa vida algo prejudicial, mas não preenchermos esse espaço com algo bom, outra coisa, talvez tão prejudicial quanto a outra, né? Pode tomar o seu lugar, né? Então é por isso que não se trata apenas do que nós desistimos ou paramos de fazer, mas também do que nós começamos a fazer, né? Então é sobre, então não é, então nós precisamos novos hábitos, novos desejos e uma nova vida. Que o Senhor Jesus Cristo se mova em seu coração e revele tudo o que o esteja afastando dele e o guia ao arrependimento, à fé e à vida abundante que ele preparou para você.